Olá a todos, vamos iniciar então a nossa aula referente à resolução de exercícios de geometria analítica, os exercícios que foram deixados durante a aula 9. Então, número 1. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, para isso, nós temos que verificar se o determinante dessa matriz montada nesta configuração será igual a zero. Então, aqui nós temos o ponto 0 e 2, menos 3 e 1, e 4 e 5. A matriz será a matriz de entradas 0, 2, 1, menos 3, 1 e 1, 4, 5 e 1. O determinante dessa matriz pela regra de Sarros será igual a menos 5, portanto, não estão alinhados. Agora, se eu tenho os pontos menos 1 e 3, 2 e 4 e menos 4 e 10. A matriz será do seguinte tipo: menos 1, 3 e 1, 2, 4 e 1, menos 4, 10 e 1. Pela regra de Sarros, o determinante dessa matriz será 24. Portanto, eles também não estão alinhados. Se vocês se recordarem, o determinante nós fazemos multiplicando a diagonal principal. Então, menos 1 vezes 4 vezes 1 é menos 4. Depois pegamos esse elemento aqui, esses elementos aqui do triângulo e o último multiplicamos. Então 2 vezes 10 vezes 1, 20. 3 vezes 1 vezes menos 4, menos 12. Agora a diagonal secundária. 1 vezes 4 vezes menos 4 é menos 16. Mas aqui nós multiplicamos todos os resultados por menos 1. Portanto, ficará mais 16. 10 vezes 1 vezes menos 1 é menos 10. Menos 10 vezes menos 1 é 10. 2 vezes 3 vezes 1 é 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Realizando esta soma aqui, teremos que o determinante será 24, diferente de zero, portanto, esses três pontos não estão alinhados. A questão 2 nos fala que uma quantidade P de peças produzidas por uma determinada máquina ao longo de um certo período de tempo t possui uma variação linear, de acordo com o gráfico da figura. Então aqui no instante 0 eu tenho 0, no instante 2 eu tenho 30 peças, ele quer saber qual que será o instante o qual eu terei 500 peças. Basicamente nós queremos que esses três pontos estejam alinhados. Então basta montar esta matriz aqui. O ponto A, 2 e 30, ou seja, instante 2, 30 peças. O ponto B, instante T, que nós queremos descobrir 500 peças. E o ponto C, que é a origem, instante 0, 0 peças. Então será a matriz do tipo 2, 31, T, 501, 0, 0 e 1. O determinante dessa matriz aqui pela regra de Sarros será 1000 menos 30t igual a 0. Queremos que seja igual a 0 porque queremos que esses três pontos aqui estejam alinhados para que ele respeite a variação linear da produção de peças daquela máquina. Então, resolvendo esta equação aqui, terei que o instante no qual haverá a produção de 500 peças é um instante 100 dividido por 3 segundos. Questão 3. A tabela mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico no nível do Equador em função da profundidade. Ele diz que a variação de temperatura é linear entre duas medições consecutivas, quaisquer para a profundidade. Ele quer a temperatura, qual será prevista a temperatura para 400 metros. Então, como 400 metros está entre 100 e 500, nós iremos formar uma reta com esses valores aqui. Então, se nós temos dois pontos, para encontrarmos a equação da reta, nós iremos utilizar esta matriz aqui, com a entrada com os pontos e a terceira linha com x e y. Então, o ponto A será 100 metros, 21 graus. O ponto B, 500 metros, 7 graus. Então, será a matriz de entradas 100, 21 e 1, 500, 7 e 1, x, y e 1. Realizando esse determinante aqui, eu chegarei à seguinte equação de reta.
será a reta do tipo 14x mais 400y menos 9.800, igual a zero. 400y igual a 9.800 menos 14x, então o y será menos 14x mais 9.800 dividido por 400. Note que aqui o y representa a temperatura e o x a profundidade. Então ele quer a profundidade de 400 metros. Substituindo o x por 400 e realizando essas operações básicas, chegarei a 10,5 graus, que é a temperatura esperada. Questão 4. No Brasil e nos Estados Unidos são adotadas escalas diferentes para a medição da temperatura ambiente. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius e nos Estados Unidos em graus Fahrenheit. Considerando que a dependência funcional entre Celsius e Fahrenheit é linear, ou seja, que 0 graus corresponde a 32 Fahrenheit e 100 graus corresponde a 212 Fahrenheit, que temperatura em graus Celsius corresponde a menos 40 Fahrenheit? Então basta, aqui 0 Celsius 32 Fahrenheit, 100 Celsius 212 Fahrenheit. Então montamos esta matriz aqui, 0, 32 e 1, 100, 212 e 1, Celsius, Fahrenheit e 1. Poderia ser x e y aqui, mas eu optei por colocar C e F para facilitar o entendimento. Então, fazendo esse determinante e organizando os termos, eu cheguei à seguinte equação. 100F menos 180C menos 3.200 igual a zero. Aqui faltou um igual a zero. Aqui igual a zero. Então, se F é igual a menos 40, ou seja, se eu tiver menos 40 Fahrenheit, quantos Celsius eu terei? Então, basta substituir menos 40 aqui, isolando o C de Celsius e resolvendo esta equação do primeiro grau, eu terei que corresponde a menos 40 graus Celsius. Questão 5. Determine a equação geral da reta definidas pelos pontos A e B. Então, se eu tenho o ponto A, menos 1 e 6, e o ponto B, 2 e 3, será a matriz do tipo menos 1, 6 e 1, 2, 3 e 1, x, y, 1. Então, basta fazer o determinante aqui pela regra de Sarros, organizando os termos, será a reta do tipo x mais y menos 5 igual a zero. B. O ponto menos 1 e 8 e menos 5 e menos 1. Novamente, matriz nessa configuração, tiro o determinante, igual a zero, terei este resultado aqui, sendo a equação geral da reta procurada. Analogamente aqui a questão C, não tem nenhuma peculiaridade intrínseca, e também a D. Basta substituir os pontos na matriz e fazer a regra de Sarros, organizar os termos, ou seja, x com x e y com y, igualando a zero, teremos a equação de reta procurada. Questão 6. Escreva a equação de reta da reta R conhecendo a sua representação gráfica. Então aqui a única coisa diferente que nós teremos é que a gente vai ter que tirar os pontos do gráfico. Então aqui na letra A, os pontos são 0 e 0 e 3 e 3. Então 0, 0 e 3 e 3. Montando a matriz, calculo o determinante igual a zero, terei x menos y igual a zero como equação geral procurada. B. Aqui o ponto que eu tenho é 0 e 4 e 2 e 0. Então 0 e 4, 2 e 0. Monto a equação, monto a matriz, calculo o determinante igual a zero, terei esta equação geral da reta. Letra C. Eu terei os pontos 1 e 0 e 3 e 2. 1 e 0, 3 e 2. Monto a matriz, calculo o seu determinante igual a zero. Esta aqui será a minha equação geral procurada.
No caso aqui, a equação do gráfico abaixo é a mesma ideia, que terei os pontos 0 e 2 e 3 e 4. 0, 2, 3 e 4. Monto a matriz, calculo o determinante. Sempre lembrando que a última linha é formada pelas coordenadas x e y. Aqui terei a equação geral procurada. Só um momento. Então vamos adiante. Aqui, encontre o ponto de interseção se houver entre as duas retas. Então, aqui eu tenho as duas retas. Aqui as duas equações gerais. Então, eu estou utilizando aqui o método da soma. Então, eu quero que uma variável aqui seja igualada a zero quando eu realize a soma. Então, se eu multiplicar esse daqui por menos 2, ficará assim a equação. Cada termo é multiplicado por menos 2. Somando, eu terei 6 igual a zero. Mas 6 igual a zero é um absurdo, isso nunca acontece. Portanto, a gente pode afirmar que não há interseção. Na B, eu tenho a equação 2x menos 3y mais 3 igual a zero, 5x mais 2y menos 4 igual a zero. Então, eu multiplico a primeira por 5 e a segunda por menos 2. Então, terei essas duas resultantes. Somando-as, terei menos 19y mais 23 igual a zero, e y vai ser igual a 23 sobre 19. Substituindo esse 23 sobre 19 em alguma das equações aqui de cima, dessas duas aqui, terei, no caso aqui, eu substituir pela primeira. Então, 2x menos 3 que multiplica 23 sobre 19, mais 3 igual a zero. Realizo essas operações básicas. O ponto de interseção será menos 11 sobre 38 e 23 sobre 19. Aqui, na C, eu terei essas duas equações. Então, aqui, o que nós podemos fazer facilmente é apenas multiplicar a segunda equação por 2. Então, ficará 4x mais 2y mais 8 igual a zero. Somando, 5x mais 12 igual a zero. Então, x será igual a menos 12 sobre 5. Substituindo esse valor de x em alguma das equações, no caso aqui eu substituí na primeira, realizando essas operações básicas, eu terei menos 4 sobre 5. A 10 é uma questão contextualizada. Então aqui, dois mísseis em treinamento deslocam-se em movimento retilíneo. Eu sei que o primeiro míssil passa pelo ponto 0 e 0. Eu quero achar quais são as equações dessas retas aqui. Então, o primeiro míssil passa pelo ponto 0 e 0. E o outro ponto que ele passa é 2 e 300. Então, 2, 300 e 1. X, Y, 1. Calculo esse determinante pela regra de Sarros. A equação que eu procuro é 150x menos y igual a 0. A segunda, eu tenho a posição menos 400 e 0, ou seja, 0 em x e menos 400 em y. 2 em x, 0 em y. Completo aqui com as coordenadas x e y. Realizo o determinante desta equação, dessa matriz, e encontro a equação de reta que representa esta reta em azul. Neste momento, então, eu realizo um sistema para encontrar, da mesma forma, análogo ao exercício anterior. Então, encontrando os pontos de interseção, ele pergunta em qual instante que ele se intercepta, ou seja, o x, 16 segundos. Em qual posição eles se encontram? O y, 2.400 metros. Portanto, é isto. Bons estudos e qualquer dúvida procure-me em minha monitoria, segunda-feira das 16 às 18 horas.